Muito boa noite, seja bem-vindo ao Primeira Página, espaço de opinião aqui na RTP Madeira. Hoje com as opiniões de Raquel Coelho e também de António Jorge Pinto. Temas para esta edição: a situação de crise que se vive nesta altura na Venezuela, ainda o subsídio de apoio à mobilidade, uma questão polémica nos últimos dias e que esteve em debate na Assembleia Regional. E hoje é o Dia da Europa, é precisamente por aí que começamos. Peço uma opinião aos nossos convidados. Raquel Coelho, assinala-se hoje o Dia da Europa, como é que olha para esta realidade europeia? Ora, muito boa noite. A realidade europeia tem-se confrontado com uma conjuntura económica e social bastante grave e preocupante, que este dia deve servir para a reflexão das próprias entidades europeias, que de melhor forma podem servir os países que pertencem à comunidade europeia. Eu posso dar aqui um exemplo de uma proposta que foi aprovada relativamente no Parlamento Europeu, relativamente à história do herbicida glifosato. Não sei se acompanharam esse caso, mas em que a União Europeia, neste caso a Comissão Europeia, aprovou por mais 7 anos a licença do herbicida glifosato. E no momento de grande contenção financeira por parte de vários países que integram a comunidade europeia, países esses que dispõem de parcos recursos para investir na saúde, eu acho que a prevenção neste momento é essencial. E em prevenção é exatamente impedir que herbicidas como este produzido pela Monsanto, que é o glifosato, que estão aos poucos e poucos a envenenar as pessoas, estão a criar doenças como cancro, doenças congénitas, malformações, abortos em grávidas, e que podem ser prevenidas se houver um consenso que realmente é preciso travar digamos que os produtos que são produzidos por esta empresa e que todos os dias nos estão, portanto, a envenenar e a fazer com que o nosso sistema de saúde ainda seja mais sobrecarregado. Portanto, aqui um dos pontos em que a Europa, do seu ponto de vista, por vezes falha na regulação. A Europa falhou. Se calhar em algumas situações de excesso de regulação e noutras eventualmente falta. Sim, a Europa falhou, mas não é só a Europa falhou. Portugal tem soberania poderia ter aprovado na Assembleia da República, porque foram apresentadas várias propostas no sentido de proibir e limitar o uso do glifosato, portanto, em Portugal. Infelizmente, o PSD e o PS acharam que o glifosato não causava os malefícios que é aquilo que os estudos apresentavam, apesar do Presidente da Ordem dos Médicos ter aconselhado e ter feito um apelo que era importante que a Assembleia da República proibisse o herbicida em Portugal, à semelhança daquilo que foi feito em França. A França não está a marcar passo e decidiu, ao contrário daquilo que foi decidido pela Comissão Europeia, a questão das diretivas europeias que determinam sim. muitas vezes aquilo que os países fazem ou não fazem. Portanto, António Jorge Pinto, também um olhar sobre esta questão europeia nos dias de hoje. Boa noite, Rosa. Boa noite, Raquel. Boa noite aos telespectadores. A questão da Europa, eu julgo que hoje Jean Monnet deve estar a dar voltas e voltas no túmulo, porque a Europa de hoje, a Europa da solidariedade, a Europa dos países mais pobres poderem... Da paz, não é que foi e da paz, sobretudo, exatamente, foram as grandes bandeiras, o desígnio da paz, o desígnio de as nações mais pobres poderem ser auxiliadas pelos países com maior disponibilidade financeira e económica portanto, de ciência e tecnológica. É uma Europa, de facto, como dizia hoje o Presidente do Parlamento Europeu, uma bicicleta que vai com os pneus vazios. É lamentável que assim seja, porque a Europa de hoje e os valores que a Europa que semeou ao longo de toda a sua história são valores da liberdade, da democracia, da solidariedade. E, portanto, o que hoje se nota é o egoísmo dos próprios Estados que entregam a União Europeia, que não são capazes de olhar mais além do seu próprio umbigo e de interesses que, de facto, têm tolhido toda e qualquer decisão coletiva na Europa. A Raquel deu apenas um exemplo, que é apenas um ínfimo exemplo de tantos outros que se poderiam dar, mesmo relativamente ao desconhecimento da realidade. Estou-me a lembrar aqui para a Madeira, ainda há pouco tempo foi proibido a questão da chamada gata, que se pode aceitar a decisão para proteger as espécies, mas são decisões tomadas a quilómetros de distância sem terem
em conta a realidade regional. E como essas podíamos citar outras tantas. Mas o que eu acho que hoje a Europa devia de refletir, e este dia, mas já não se vê esse entusiasmo, era sobretudo que rumo é que se quer para os cidadãos. Mas aí falta eventualmente às vezes as chamadas lideranças. A Europa eventualmente estará numa fase dessas, sem um líder, verdadeiro líder europeu. Não há um líder motivador, não há um líder... Aliás, não é só a Europa, o mundo hoje, se quisermos olhar ao mundo, o único líder que vai fascinando, entre aspas, portanto, as sociedades ainda é o Papa, o que quer dizer muito, quer dizer, hoje não há um líder por quem as pessoas possam olhar e ter um enorme respeito. Agora, esta Europa tem problemas gravíssimos para resolver. Nós temos um exemplo em Portugal, deixa-me só dizer isto, a Europa integrou, digamos assim, a Troika que veio até Portugal. E hoje uma das coisas que os portugueses perguntam é como é que com a Troika em Portugal foi possível falir 4 bancos? O que é que vieram cá fazer? Portanto, isto é sintomático do descrédito total da Europa. E vamos avançar no programa, falar de uma outra situação também preocupante, a Venezuela, que passa nesta altura por momentos difíceis. O país enfrenta uma grave crise económica, energética e política, uma situação que está a afetar e muito a comunidade portuguesa. Recordo que muitos dos que lá vivem são também madeirenses, oriundos daqui da Madeira. O secretário de Estado das Comunidades esteve naquele país na última semana e ouviu relatos de inúmeros assaltos e sequestros com pedidos de resgate a cidadãos portugueses. Esta é uma situação que, de forma particular, está a ser seguida aqui na Madeira. Raquel Coelho, também, imagino que por si. A crise económica, política e social que afeta a Venezuela é, de facto, bastante preocupante. Preocupante não só para o povo venezuelano, mas também para os imigrantes que lá estão, madeirenses radicados. A questão da violência não é uma questão de agora, é desde sempre, é sintomático. Sim, foi sim marcado pela insegurança, não é? Evidente. Agora, a grave crise económica e política que hoje o país atravessa e que tem prejudicado seriamente os madeirenses lá radicados, é fruto, na minha opinião, de uma guerra económica que tem sido feita ao governo venezuelano. Saem muitas notícias nos meios internacionais relativamente à Venezuela e às políticas que lá são aplicadas, mas eu não sei se realmente aquelas notícias que muitas vezes saem correspondem à realidade e se dão uma noção correta do que ali se passa e do problema que ali se encontra. Acho que antes, muito pelo contrário, acho que confunde muito muitas pessoas. Nós temos a questão, por exemplo, muitas vezes tem sido levantado junto do Partido Trabalhista, por parte de vários imigrantes que estão na Venezuela e querem vir visitar a família, querem vir à Madeira e simplesmente não conseguem porque a maior parte das companhias aéreas já se recusa a voar para a Venezuela. E aquelas que ainda voam para a Venezuela só aceitam que a compra dos bilhetes seja feita em dólares. Mas isso por dívidas que o governo venezuelano tem essas companhias, não é? Portanto, eu li recentemente uma notícia em que a TAP tem 100 milhões de euros retidos na Venezuela. E isto tem uma explicação muito simples porque é que isto acontece, porque é que a Venezuela não deixa ser a divisa do país. E isto, do ponto de vista do madeirense, obviamente que é altamente lesivo, porque o madeirense, quando vai para a Venezuela, vai para lá para trabalhar, para ganhar dinheiro e quer trazer esse dinheiro para Portugal, claro, ou quer investir esse dinheiro e muitas vezes não consegue trazer esse dinheiro derivado a uma política cambial altamente restritiva, mas isso obviamente que tem uma explicação muito complexa e eu não tenho tempo, obviamente, de explicar o real problema, mas que está diretamente relacionado com a descida do preço do petróleo. E a descida do preço do petróleo obriga o governo venezuelano a uma política altamente restritiva do ponto de vista cambial, porque praticamente tudo aquilo que é consumido na Venezuela é importado e eles precisam do dólar para comprar toda a matéria-prima e aquilo que consomem na Venezuela. E depois o que é que se tem sucedido? Na Venezuela existe neste momento um mercado paralelo de câmbio do dólar. E tem surgido máfias, digamos assim, que fazem contrabando e assambarcam alimentos, vários produtos essenciais para a população, que depois vendem nos países vizinhos à Venezuela em troca do dólar e que depois trazem esse dólar para a Venezuela e que vendem
com taxas de rentabilidade altamente lucrativas e viciam a própria economia e causam crises como esta que tem vindo muito a público, que falta bens essenciais como o leite, o açúcar, as fraldas, de relatos de madeirenses que para os bebés. Visitam aquele país que têm que levar alguns bens sim, de primeira necessidade. Até tenho relatos de vários madeirenses sempre que vêm aqui à Madeira têm que levar medicamentos, produtos essenciais para pessoas que conhecem, amigos e familiares. Que é uma situação e isto acontece porque a Venezuela, neste momento, eu não posso dizer que a Venezuela esteja em rumo do socialismo, porque se formos bem analisar a situação, 70% do PIB da Venezuela está na mão de privados. Isto quer seja por parte da banca ou quer seja por parte de empresários que controlam o comércio exterior. E obviamente que estes empresários jogam muito com o poder que têm para alterar a correlação de forças política que existe na Venezuela. E talvez aí se explique o porquê de repente faltar papel higiênico nos supermercados. Vamos também ouvir a opinião do António Jorge Pinto sobre esta questão. Também, eu primeiro quero me solidarizar com a enorme comunidade portuguesa e sobretudo da Madeira que reside naquele fantástico país, como dizia há dias um desses imigrantes.